8. Encontrando as melhores soluções, opções e planos. Para mudar um paradigma existente, você não luta para tentar mudar o modelo problemático. Você cria um novo modelo e torna o antigo obsoleto. R. Buckminster Fuller. Patrick é um treinador e consultor corporativo que tem fascínio pela percepção. Ele se lembra de como, aos 5 anos de idade, ao folhear um livro, teve consciência de um buraco escancarado e profundo no outro lado da sala. Chamando-o de olho de Deus, ele vivenciou simultaneamente estar em seu próprio corpo e estar dentro do olho de Deus, olhando para si mesmo com seu livro. Aquilo não era minha imaginação, pois a sensação era física. Ele vivenciou simultaneamente estar em seu próprio corpo e estar dentro do olho de Deus, olhando para si mesmo com seu livro. Aquilo não era minha imaginação, pois a sensação era física, real, disse ele. Hoje, quando trabalha com as empresas, Patrick tem uma capacidade espantosa de sentir, ao mesmo tempo, muitas posições e possibilidades, de ver em um quadro, quase instantaneamente, como tudo se encaixa e como diferentes combinações de variáveis funcionarão. Ele diz: é como se um imenso pincel saísse de dentro de mim e descrevesse um arco amplo, pintando todo um panorama. É uma espécie de fluxo de energia em vídeo, de filme de energia. Primeiro ele vem como um saber, e depois se traduz em cenas, num nível semiconsciente. Sinto o fluxo do padrão e sinto como a energia mudaria se outras coisas acontecessem. O tipo de intenção que cada pessoa teria de ter para que ele funcionasse e até quando alguém se encaixa mal a esse padrão. Se uma variável muda, toda a tela se ajusta. Às vezes, consigo entrar no modo como um dos participantes está se sentindo e logo entendo como ele acha que o processo funcionará. Em seguida, comparo isso ao que meu corpo sabe e descubro como comunicar as nuances do processo. Adoro a história de Patrick, porque ele é o exemplo de uma nova forma de trabalhar com a energia e a consciência ao resolver problemas e fazer planos. Ele está em fluxo, aberto a alinhamentos e opções espontâneas decorrentes de acasos felizes e deixa que o processo tenha uma inteligência própria. Ele não tem receio da empatia, tem facilidade em trabalhar com os reinos invisíveis, lê a energia, a mantém aberta, não tenta chegar a uma resposta cedo demais e deixa que a intuição e a sensibilidade, assim como sua lógica, o informem. Um novo tipo de solução de problemas vibracionais pode tornar a vida mais fácil. Ver-se como um ser vibracional e trabalhar com os princípios da frequência mudam o modo como chegamos a soluções, planos e metas. Nesse novo modo de buscar respostas, tomamos decisões com base não nos critérios do ego, mas sim da alma, e não dependemos só de nós mesmos para tomar cada decisão. Já não definimos as situações como boas, vantajosas ou ruins, problemáticas.
Conforme o antigo modo de resolver problemas, nós isolávamos um problema, interrompíamos o fluxo e concentrávamos toda a atenção para fazê-lo transformar-se numa coisa que nos agradasse mais. Coletávamos dados e opiniões, analisávamos tudo, projetávamos os dados no futuro, escolhíamos uma resposta, a implementávamos e então tirávamos o problema de nossa lista. Pronto. O próximo. O antigo modo de pensar sobre a definição de metas e a elaboração de planos envolvia o estabelecimento de uma visão, às vezes inspirada, às vezes a extensão esperta de outra ideia e a análise das medidas que precisavam ser tomadas para fazer aquilo acontecer. E então seguíamos aquele plano, apesar de todos os obstáculos, usando de vontade e proezas mentais para vencer os problemas que iam surgindo no caminho. Éramos guerreiros do planejamento e da solução de problemas. Depois que a percepção se abre no processo de transformação, vemos tudo e todos dentro de nós, no momento, ligados e cooperativos. As respostas estão bem aí. Os recursos surgem à medida que precisamos deles, e vemos como a vida sempre nos leva a alguma coisa melhor. Os problemas se transformam. Deixam de ser coisas que interrompem a atenção para tornar-se coisas que dirigem a atenção para um novo lugar. Na era da intuição, resolver problemas significa consultar o fluxo da energia e o consciente coletivo para ver o que quer acontecer em seguida. Tomar decisões significa escolher o que ressoa com nossa frequência original e com as frequências dos relacionamentos e dos grupos de que participamos. Metas, planos e estratégias não são coisas talhadas em pedra, mas sim parte de um filme orgânico e holográfico em constante evolução, com o qual temos de permanecer sincronizados. Para fazer planos, entramos em sintonia com fluxos de energia de frequência mais alta e em fusão com os campos mais complexos, para depois observar que queremos acontecer no espaço expandido. Os critérios para encontrar soluções melhores, ou seja, soluções que ressoam de acordo com frequências mais altas, tornam-se então muito mais uma questão de determinar se o resultado libera o fluxo de alma, funciona em harmonia com os princípios da frequência e produz experiências que não são vantajosas apenas para dois lados, mas beneficiam todos os envolvidos. Provavelmente, só o salto intuitivo nos permitirá resolver problemas neste mundo complexo. Essa é a maior vantagem do homem sobre o computador. Tom Peters e Robert Waterman. Quando encontra seu destino, você resolve o único problema da alma. Antes de explorarmos os princípios da frequência por trás do planejamento e da solução de problemas em geral, vejamos qual é o único problema da alma e a estratégia para sua solução. O problema da alma é o seguinte: como posso ajudá-lo a trocar a percepção da separação pela experiência da unidade? Afinal, é a experiência da separação que causa os problemas, de modo que, quando o problema da alma é resolvido, os demais são eliminados. A solução da alma para a separação é demonstrar a percepção da unidade,
revelando-nos o destino e ajudando-nos a vivê-lo plenamente. O destino é a vida de frequência mais alta, na qual descobrimos nossos talentos ilimitados e passamos a fazer aquilo que mais nos agrada. Com o destino, experimentamos um fluxo de energia harmonioso e um senso de oportunidade perfeito, vendo como a unidade nos provê e guia todos os passos. Os problemas tornam-se mensagens da alma e a resolução de problemas torna-se simplesmente viver. Reconhecemos que a vida está funcionando perfeitamente para dar-nos tudo o que precisamos e que tentar controlar o futuro é uma perda de tempo. Quanto mais nos tornarmos nossa alma, mais a vida se tornará nosso destino. Já que somos um indivíduo no tempo e no espaço, o corpo é um tipo específico de lente e fomos naturalmente criados para filtrar energia para o mundo de certo modo. Talvez esse filtro transforme a energia em arquitetura ou em joias finas, experiências de aprendizagem para crianças ou organizações complexas. Talvez sejamos feitos para viajar como emissário para outros países em prol de uma causa ou para amar a terra e cultivar belos alimentos. Quando fazemos aquilo para que fomos feitos, vivenciamos o destino, e isso promove uma experiência de unidade. À medida que nos acercamos plenamente de nosso destino, sentiremos que recebemos o sonho mais caro. Quer dizer que eu vou fazer isso? Problemas? Que problemas? Eu vou fazer isso. Logo vemos que a finalidade oculta de todos os problemas é corrigir as percepções equivocadas, limpar nossa visão e nos tornar mais leves e alegres para poder viver nosso destino. Portanto, se ajudamos a alma a resolver seu único problema, ela resolverá todos os nossos. Um problema é sua chance de dar o melhor de si. Duke Ellington. É possível transformar o modo de ver os problemas. Penetramos gradualmente no destino, enfrentando um rosário de problemas triviais e transformando-os um por um. Em vez de bloqueios, eles se tornam oportunidades e orientação. A partir de agora, ao examinar cada problema, fiquemos de olho nas motivações da alma. A alma cria situações para que possamos aprender pela experiência direta. Ela não se importa em ter dinheiro, por exemplo, mas sim com as experiências que criamos e nas lições que aprendemos por ter ou não ter dinheiro. Quando percebemos um problema e olhamos para dentro de nós, veremos que interrompemos um fluxo de energia. Por quê? A alma está indicando algo que não vivenciamos plenamente ou um ponto em que há uma percepção errônea acerca da maneira como a vida funciona. Na maioria das vezes, o problema chama a atenção para uma experiência que precisamos ter. Portanto, em vez de procurar uma estratégia ou medida que mude a situação problemática, devemos relaxar e sentir a situação para ver o que a alma quer que percebamos. A grande ansiedade que Nancy sente quando pensa em pedir ao chefe um cargo de maior responsabilidade e melhor salário, por exemplo, na verdade tem que ver com sua vontade de deixar a empresa e trabalhar como consultora independente. A irritação de Harry com os vizinhos do complexo de apartamentos em que vive
cuja fumaça de cigarro entra em seu quarto de dormir, na verdade, tem que ver com sua necessidade de sentir que tem direito a uma casa própria. A persistente infecção nos brônquios, que é um meio subliminar que John encontrou para dar vazão ao profundo pesar que lhe causou a morte do marido. Usando seus problemas como um meio de chegar a novos insights, eles poderão eliminar as interferências e seu destino e a expressão de sua alma. Quando a mente se detiver em um problema, preste atenção aos seguintes aspectos enquanto busca uma solução. 1. Reenquadre o problema de modo a vê-lo como útil. Com isso, eliminamos a pressão causada pela resistência e abrimos espaço para que apareçam soluções. Além disso, primeiro vejamos o problema como uma função da alma e não apenas dos mundos físico, emocional e mental. Não devemos nos esquecer de centrar-nos em nossa frequência original quando começarmos a pensar na dinâmica interior do problema. Isso nos ajudará a chegar à sua compreensão muito mais depressa. 2. O problema, na verdade, é uma pergunta. A pergunta nos ajuda a descobrir a experiência que a alma quer que tenhamos. Em vez de transformar o problema numa afirmação estática que encerra uma realidade que não nos agrada, precisamos de um carro novo, mas não tenho dinheiro. Devemos transformá-lo em uma ou mais perguntas que nos tragam revelações sobre a experiência que a alma está tentando nos apresentar. As perguntas geram movimento. Que experiências um carro novo me traria? Que lição interior eu vou aprender tendo a renovada sensação de segurança, liberdade e potência que um carro novo me daria? O que posso vivenciar agora mesmo para ganhar mais confiança, para me mexer mais no mundo e ir mais a novos lugares? 3. Primeiro resolva o problema interiormente em sua imaginação. Não é preciso esperar para ter um carro de verdade. Imaginando-se ao volante de um carro novo, sentindo a força da aceleração, a segurança do motor novo ou a injeção de orgulho e autoestima, teremos a experiência que a alma deseja para nós, principalmente se usarmos todos os sentidos enquanto estivermos imaginando a cena. O corpo reconhecerá a experiência como real. Agora nos emancipamos para entrar na realidade da alma, na qual os traços positivos de caráter são normais e realmente somos livres e temos direito a nos sentir bem e ricos. A experiência de dirigir um carro novo na imaginação nos ajuda a voltar à sensação do que é viver nosso destino. 4. Depois que você tiver a experiência interior daquilo para que o problema estava apontando, o problema físico exterior pode se resolver rapidamente. No exemplo do carro novo, depois que sentirmos a energia confiante e o desejo de explorar as possibilidades que ele nos ofereceria, podemos ser contratados como freelancer num projeto caro que nos dê o dinheiro de que precisamos para comprar um. Ou então uma amiga resolve comprar um carro esportivo e vender-nos o sedã que tem a um preço fantástico. Então é possível basear a experiência imaginária da realidade física e concluir uma lição de vida. Às vezes, os problemas são sinais de um rumo errado, e assim que temos a experiência que a alma deseja para nós, o sintoma desaparece. Talvez
o corpo comece a doer e percebamos que algo está profundamente errado. O médico não descobre nada. Caso relaxemos e analisemos o problema, veremos que o corpo simplesmente quer mais movimento. Começamos a caminhar depois do jantar e a dor some. A alma precisava que o corpo pudesse transmitir mais energia, de modo que atingíssemos o nível seguinte de crescimento, e esse foi o meio que encontrou de chamar a atenção. 5. Os problemas sempre indicam uma virada da onda e uma nova vibração que diz respeito ao destino. Devemos nos certificar de estar vendo o que a alma está tentando revelar. Depois que nos dermos a experiência daquilo para que o problema aponta, que novo rumo enxergamos? O que quer acontecer em seguida? Qual a maior intenção da alma? De que modo a resolução desse problema nos ajudou a abrir-nos para possibilidades novas e mais amplas? 6. Quando muitos problemas ocorrem ao mesmo tempo, geralmente há apenas um tema subjacente. Há momentos em que os obstáculos se acumulam e os problemas parecem criar mais problemas. Chegamos a nos sentir azarados, mas o provável é que um problema muito grande, a cuja abordagem vimos resistindo, esteja aflorando do subconsciente, porque a alma está dizendo claramente que é hora de cuidar dele. Toda a rota de fuga está bloqueada. Mesmo coisas pequenas estão dando errado. É sinal de que o problema que está vindo à tona está muito fora de sintonia com nossa frequência original. É melhor não tentarmos resolver tudo, e sim parar e intuir as tensões e questões mais profundas. Com que experiência temos medo de conviver o resto da vida? Que experiência queremos desesperadamente ter e saber que é normal? A liberação da questão principal geralmente cria uma situação em que muitos problemas são resolvidos de uma só vez, com uma só ação. 7. Mesmo os problemas mais triviais contêm a orientação da sua alma. O rolo da minha impressora está com algum problema que provoca pontos brancos nas impressões. As plantas estão secas demais. Meu computador começou a desligar sozinho enquanto estou escrevendo e descobri que preciso trocar a fonte de alimentação. Cada uma dessas coisas simboliza algo em mim que minha alma quer que eu perceba. Há algum velho modo de perceber que esteja bloqueando a minha capacidade de escrever com mais brilhantismo? Preciso de mais alimento emocional? Preciso parar, descansar e refazer-me para poder continuar fazendo um bom trabalho? Minha alma quer que eu trate desses problemas de uma maneira não problemática. Devo prestar atenção cuidadosa a cada coisa para fazê-la voltar ao estado ideal. Enquanto o faço, procuro lembrar-me de meu próprio estado ideal e reafirmar que estou vivendo de acordo com meu destino. Sim, vemos que existem problemas no mundo, mas acreditamos numa força universal que, quando ativada pelo coração humano, tem o poder de consertar todas as coisas. Assim, é a divina autoridade do amor, para renovar o coração, renove as ideias e, por fim, renove o mundo. Marianne Williamson. Como são as soluções na era da intuição? Na era da intuição, as soluções tornam-se revelações de um modo de ser mais pleno. Elas podem revelar um curso de ação tão perfeito
que sua mente jamais poderia conceber, no qual os fatores e capacidades latentes ou secundários transformam-se nos principais. Tudo o que você fez tem uma finalidade e todos os aspectos se entrelaçam, cumprindo seu feliz papel. Carmen cresceu sendo a primogênita responsável que protegia as irmãs do pai violento. Ela aprendeu a ser forte e bem-sucedida e conseguiu juntar dinheiro suficiente para recompensar-se com uma vida em grande estilo. Rindo, ela se diz uma hedonista. No entanto, nos diversos setores de seu trabalho, ela ainda se concentra em curar e salvar. O problema é que ela se sente presa e se acha séria demais. Quer um tipo de vida diferente. Sua mente lógica atinou com a resposta. Minha função é emancipar as pessoas, para que elas sejam fortes e se expressem plenamente. Aquilo era uma extensão lógica do seu processo até aquele momento, mas deixava de lado muitas das qualidades de sua alma que jamais foram celebradas na infância. Senti que o verdadeiro rumo de sua nova vida se relacionaria à sua capacidade de apreciar a beleza e a qualidade. E como conseguia materializar com tanta facilidade o que quer que precisasse, ela poderia transmitir aos outros de maneira contagiante um padrão do quanto aquilo poderia ser fácil. Só por estar perto das pessoas, amando-as e apreciando-as, ela poderia ajudá-las a lembrar-se do que vieram fazer aqui e como consegui-lo. Não haveria necessidade de esforço nenhum, nem de salvar ou proteger ninguém. Livrando-se da sensação de obrigação, Carmen veria que se deliciar com os prazeres do mundo material era uma coisa espiritual, que amava o mundo e as pessoas e que queria brincar com todos. Ela resolveu tornar-se um novo tipo de consultora financeira, mostrando às pessoas quanto é divertido ganhar dinheiro. A solução do problema de Carmen não estava em ampliar o papel pesado que tivera na infância, mas sim em puxar um fio perdido, baseado em sua alegria, que ela minimizava, chamando de hedonismo. Com as soluções da era da intuição, a resposta melhor e mais natural simplesmente surge no espaço, suprindo perfeitamente a necessidade enfocada pela alma, e geralmente constitui uma grata surpresa. Os problemas simplesmente são orientação vinda da alma e instrumentos de navegação que indicam a necessidade de mudanças de rumo. As soluções, muitas vezes, utilizam partes surpreendentes de sua personalidade e combinações inusitadas de variáveis ocorrem como se fossem milagres. Quando menos esperamos, resolvem vários problemas de uma só vez e nos deixam maravilhados, rindo para as paredes. Um problema persiste quando você julga a situação como má e interrompe o fluxo. Você o torna uma afirmação da verdade e se fixa numa situação a qual resiste. Você evita a experiência subjacente para a qual o problema quer voltá-lo. Você se precipita e salta longe demais na busca de uma resposta definitiva. Suas motivações e prioridades não estão alinhadas com a intenção de sua alma. Um problema se transforma quando você procura as razões da alma, o que está aprendendo e tentando vivenciar. Você o vê
como um momento natural de virada, um momento de opção ou uma indicação de que há orientação e revelações a caminho. Você o transforma em uma pergunta ou uma série de perguntas para promover uma melhor percepção. Você deixa o fluxo seguir, procurando viver primeiro as experiências indicadas e tendo fé em que o realinhamento com a alma logo lhe apresentará uma solução benéfica. Experimente isto. Entregue-se à solução. Pense num problema que o esteja afetando. Ao trazê-lo à mente, veja se consegue sentir como ele surge de algum lugar em seu interior, em seu âmago, e se projeta diante de você. O pressuposto inconsciente é que a solução esteja em algum lugar lá fora e que você precise caçá-la ou ela tenha de chegar até você. Em vez disso, relaxe e deixe que o problema projetado volte a enrolar-se até chegar ao ponto em que se originou. Deixe que sua percepção retorne ao lugar interior em que você inicialmente percebeu que havia qualquer coisa como um problema. Fique aí por algum tempo. A solução está nesse mesmo lugar. Deixe-se conscientizar dela. Ela lhe virá à mente e provavelmente parecerá simples e óbvia. Problema e solução existem juntas como uma experiência que sua alma quer que você tenha. Como você decide? Muitas vezes, as decisões são vistas assim: fazer A, B, C ou nada. À medida que ponderamos as opções, a tomada de decisões desenrola-se desta maneira. Se eu fizer A, acontecerá isso de ruim e isso de bom. Se eu fizer B, acontecerá isso de ruim e isso de bom. Qual das opções traz mais bem e menos mal? Ninguém quer tomar uma decisão intempestiva, baseada em vieses pessoais, de modo que reunimos dados e os analisamos. Pesamos os prós e os contras de cada uma das opções e as projetamos no momento do futuro intuído. Se ficarmos limitados apenas ao reino mental, isso pode tornar-se confuso e paralisante. Para onde irei depois de me aposentar? Em que lugar falta água, mas sobram artistas? Outro tem natureza, mas poucas opções culturais. Outro tem ótimas cidades universitárias, mas a altitude é muito alta e afetaria negativamente a saúde. Socorro! Quando se trata de política e organizações, é claro que as decisões são muito mais complexas. No entanto, os problemas ainda são apenas constelações de problemas menores que envolvem as necessidades coletivas da alma de muita gente. Recusando-nos a nos sentir pressionados, a despeito da suposta dificuldade de um problema, e centrando-nos primeiro no sereno mundo interior de nossa frequência original, onde a vida é simples, poderemos usar da sensibilidade para chegar a insights que coloquem até mesmo as situações complexas na perspectiva certa. Que maravilha termos encontrado um paradoxo! Agora temos alguma esperança de progredir. Niels Bohr. A empresa de Sofia, movida a contratos do governo, começou a perder negócios
devido a cortes orçamentários. Pela primeira vez, ela não conseguiria fechar seu orçamento de fim de ano. O que fazer? Algumas demissões, zero de aumento salarial e carga de trabalho maior para os poucos funcionários remanescentes? Cortes salariais para todos? Eliminar todo um programa e os funcionários alocados nele? Ou será que ela conseguiria reunir rapidamente os recursos necessários para desenvolver nossos fluxos de renda se já estava com um horário extenuante sem tempo nenhum para a família? Como haveria impacto sobre a vida de outras pessoas? Sofia achava que não tinha total liberdade. Ou será que ela conseguiria reunir rapidamente os recursos necessários para desenvolver novos fluxos de renda se já estava com um horário extenuante, sem tempo nenhum para a família? Como haveria impacto sobre a vida de outras pessoas, Sofia achava que não tinha total liberdade de opção. Precisava ser responsável. Sentia-se presa num impasse. Tinha um padrão de 10 anos de sucesso a zelar, e, no entanto, sem que ela percebesse inteiramente seu roteiro interior, o padrão de seus pensamentos, necessidades emocionais, sonhos e motivações da alma estava mudando. Sua alma a estava dirigindo para um novo tipo de trabalho e um novo padrão para sua empresa. Seu problema e suas decisões angustiantes estavam lá para ajudá-la a saber que era hora de reavaliar como estava se expressando, só que ela não conseguiu ver muito bem que sua alma estava criando aquela situação, porque o drama concreto era muito grande e a resolução de problemas diários urgentes consumia a maior parte de sua atenção. Eu a incentivei a mergulhar em sua frequência original, colocar em suspenso todos os medos decorrentes de não querer falhar nem deixar as pessoas na mão, e verificar quem ela realmente era. Espontaneamente, Sofia teve a ideia de listar todas as coisas de que gostava e que inicialmente a atraíram para aquela ocupação. A meta que a animara 10 anos antes tinha sido criar a maior empresa do gênero do estado em que vivia. Agora que havia atingido essa meta, ela viu que, na verdade, queria liberdade para usar mais a criatividade, projetar programas educacionais e dar consultoria a outros profissionais, em vez de ficar controlando funcionários e lidando com auditorias do governo. Não tenha pressa para ajustar seu roteiro interior. Alguns insights interessantes vieram à tona enquanto conversávamos. Primeiro, cavando um pouco de espaço para ver o que o processo representava para ela pessoalmente, em vez de agir como um caminhão de bombeiros correndo para apagar um incêndio. Sofia pôde considerar a ideia de que, quando mudamos a própria vibração, tudo no mundo ao redor muda de maneira paralela. Ela viu a finalidade que se ocultava por trás da recusa da empresa em crescer mais naquele rumo e, além disso, entendia que, se deixasse o medo e passasse a sentir o que sua alma queria, teria uma maior chance de chegar a grandes soluções, a soluções mágicas. Enquanto pensava no que mais poderia animá-la, teve o vislumbre maravilhoso de um novo rumo que infundiria vida nova à sua empresa. Ela pressentiu
que as oportunidades continuariam surgindo como sempre, e intuiu que o maior contrato que tinha, na verdade, estaria morto dentro de 1 ano, pois os serviços que ele promovia estavam sendo superados por novas tendências. Sua empresa sofreria uma queda, mas se levantaria e retomaria o rumo rapidamente. Ela sentia qual seria o momento sem saber exatamente quais seriam os fatos. Embora acreditemos que a parte lógica do cérebro nos guie nas decisões sobre o futuro, estudos mostram que, como os animais, os seres humanos usam as emoções e a intuição para tomar decisões sobre o futuro. Lynn McTaggart. O pouco tempo que Sofia levou para analisar como seu roteiro interior estava mudando restabeleceu um fluxo de energia saudável em sua vida. A inspiração estava chegando e ela aguardava novos avanços. Sofia não precisava saber como seria a nova empresa naquele exato momento. Porém, por estar mais relaxada diante da questão, tinha mais espaço e liberdade para dar asas à imaginação. Ela marcou uma reunião com o contador e conseguiu elaborar um plano que preparasse a empresa gradualmente para o término do grande contrato, de tal modo que os funcionários que estavam dedicados a ele pudessem ser treinados para trabalhar em outras áreas, sabendo que havia um período em que seria preciso apertar os cintos. Ela tinha noção de que a solução suprema viria por meio de uma série de decisões, e não de uma única grande decisão imediata. Cada uma dessas decisões teria a vibração nuclear daquilo que para ela fosse mais real e estivesse em maior sintonia com sua frequência original. Desse modo, a empresa e seus funcionários evoluiriam para ficar em ressonância com ela. Por sua vez, ela recriaria sua empresa a partir de uma visão mais precisa. Experimente isto. Atualize seu roteiro interior. Sua vida pode ser cômoda ou não. De qualquer modo, talvez você não esteja consciente a par da versão mais recente de seu roteiro interior, já que ele está em constante evolução. Para sentir o que a sua alma quer que você faça em seguida, escreva sobre as primeiras impressões que você recebe em resposta às seguintes questões. Existe algum sonho anterior em sua vida do qual você se desinteressou? Há agora alguma versão mais atual dele que ainda lhe pareça intrigante? Você tem algum sonho de vida que sempre achou que realizaria, mas que na verdade agora já não lhe interessa tanto? Se renunciar a ele e abrir espaço novo, o que você se vê fazendo em seu lugar? Em que parte de sua vida há monotonia? Que ideias e curiosidades estão fazendo-lhe cócegas nas margens da consciência, impelindo-o a envolver-se mais? Existe algum plano de ação ou meta que já tenha sido efetivamente executado ou atingido? Se renunciar a ele e abrir espaço novo, o que você se vê fazendo em seguida? Se a idade ou os recursos financeiros não fossem fatores limitantes e se alguém o ajudasse a criar para si uma nova realidade, que outra vida você gostaria de ter? Estas perguntas podem abrir-lhe a mente o bastante para deixar que surjam novas oportunidades. A parte mais importante do alinhamento com seu roteiro interior mais atualizado é receber bem a mudança
e as novas ideias e, em seguida, fazer opções autênticas em cada momento diante daquilo que o fascina, o deixa entusiasmado e orgulhoso de si mesmo. Avalie suas opções usando sua sensibilidade consciente. À medida que vamos removendo barreiras para chegar a uma vibração pessoal mais alta, nos tornamos mais conscientes da ampla gama de vibrações que há no mundo. Vemos também quantas opções temos. Como disse outro dia o filho de 3 anos de uma amiga minha, quando ela o mandou fazer alguma coisa. Mas eu tenho opções? Agora que temos uma visão de tudo, como decidimos o que fazer? O modo que Sofia escolheu para progredir estava certíssimo. Ela assumiu o compromisso de verificar a verdade profunda de todas as decisões que tomasse. É importante lembrar que a maravilhosa força do momento presente deve agir como um filtro. É preciso apenas considerar uma ideia a cada momento, e nesse espaço intuí-la profundamente. Na verdade, podemos pedir ao observador interior que nos traga as opções e ideias de que precisamos pela ordem de necessidade. Assim, será fácil traçar um caminho, passo a passo, em meio ao labirinto de dados confusos. Parte da avaliação de nossas opções consiste em usar os sinais de verdade e ansiedade e a sensibilidade consciente para perceber camadas de insight e sentido naquilo que se apresenta. Por exemplo, alguém sugere que adotemos um determinado plano de ação, mas a sensibilidade sutil nos diz que a resposta não é completa o bastante. Mais informações são necessárias? De uma perspectiva mais profunda? Falta à solução uma etapa-chave? Ela é um pedaço de uma solução mais ampla que se encaixará na perspectiva de mais algumas pessoas? Na verdade, no nível visceral, sabemos muito mais do que percebemos conscientemente. Se desenvolvemos a prática de tornar conscientes essas informações sutis, abreviaremos o processo de tomada de decisões. Experimente isto. Como a sensibilidade consciente pode ajudá-lo a tomar decisões? Preste atenção ao modo como você percebe as camadas sutis de sentido. Intua cada uma das seguintes coisas a partir de um estado tranquilo e centrado. Veja como a sua sensibilidade consciente pode ajudá-lo a chegar ao ponto de virada, em que tem condições de decidir com uma sensação correspondente de conforto profundo. Por exemplo, é possível que sinta um nó na boca do estômago quando não for certo para você aceitar uma nova oferta de emprego. É possível que, às vezes, você sinta que seu corpo aparentemente age à revelia de sua mente quando necessita urgentemente dizer ou fazer alguma coisa. Como sua sensibilidade o ajuda a decidir. Se uma solução é elegante e resolverá vários problemas ao mesmo tempo? Se uma resposta não vai fundo o bastante ou não leva em conta informações importantes? Se um curso de ação é errado ou tem alta possibilidade de risco ou fracasso? Se uma situação está sendo forçada ou uma ocasião não é oportuna? Quando agir? Quando esperar? O que fazer em primeiro lugar? Em segundo? Em terceiro? Quando fazer questão de alguma coisa ou deixar para lá? Quando levar alguma coisa a cabo
e quando deixá-la de lado e seguir em frente? Quanto mais trabalhar com sua sensibilidade consciente, e isso significa identificar os refinadíssimos sinais que seu corpo lhe dá, mais fácil será encontrar as melhores soluções e tomar boas decisões. É possível planejar e definir metas usando o movimento natural das ondas. A energia do corpo está se acelerando tanto que a mudança e a evolução agora estão se tornando mais estáveis que a forma física. As ideias já não se fixam muito bem, e as soluções, uma vez determinadas, podem durar apenas um pouco, às vezes dias, em vez de meses e anos. Pensemos nisso da seguinte maneira: a cada segundo fazemos uma opção. Agora nos levantamos. Agora comemos. Vamos para a esquerda. Vamos para a direita. Enquanto isso, os outros também estão fazendo opções. As nossas opções os afetam. As deles nos afetam. É uma imensa constelação de opções evoluindo simultaneamente como um videogame holográfico incrivelmente complexo que todos jogam ao mesmo tempo. É possível que 1 ano atrás meu plano de vida incluísse muitas viagens ao exterior para dar seminários, mas agora há outra pessoa escalada para essa função, e o mundo não precisa que eu continue fazendo isso. Em vez disso, nós precisamos que eu escreva mais livros. Se eu tivesse usado a primeira visão para embasar boa parte de meu plano de trabalho e nunca verificasse se havia alguma atualização, poderia estar muito decepcionada e talvez até achar que havia algo de errado comigo quando os trabalhos no exterior não se materializaram. Quando muda sua forma de ver as coisas que você vê mudam. Max Planck. Hoje em dia, o segredo do planejamento está em permanecermos concentrados no momento presente. Não precisamos deixar o momento porque ele se expande. Devemos imaginá-lo como uma bola elástica que respira conosco. À medida que inspiramos ou expandimos a mente, o momento se expande para abarcar mais. Mais tempo, mais espaço, mais sabedoria coletiva, mais energia. É uma fase como essa que acessamos a visão ou roteiro interior do destino e vemos como tudo se coordena e como nós todos nos ajudamos uns aos outros. Quando expiramos ou concentramos a mente num único foco, o momento se contrai e abarca menos tempo, menos espaço e menos visão e visionarismo. Sentimos o corpo e a personalidade e estamos motivados a empreender uma ação para atingir uma determinada meta. Cada vez que expandimos o momento presente, é como se uma lente grande e angular se abrisse. Quando voltamos a nos retrair na realidade pessoal, é como se fizéssemos um zoom numa vista mais estreita e detalhada. Respiramos constantemente, entrando e saindo, abarcando mais ou menos do corpo de conhecimento universal no momento presente. Uma grande revolução em apenas um único indivíduo contribuirá para que se atinja uma mudança no destino de uma sociedade e, além disso, permitirá uma mudança no destino da humanidade. Daisaku Ikeda. É difícil ter em mente a realidade individual e a realidade do consciente coletivo ao mesmo tempo. Portanto, oscilar intencionalmente entre as duas ajuda. Nós nos expandimos para o exterior
e verificamos nossa visão, recebendo uma impressão daquilo que nossa realidade potencial pode ser. Então, voltamos a nos retrair em nosso corpo e personalidade, e recebemos uma determinada meta ou um desejo premente de agir de uma determinada maneira. Depois de empreender uma ação e atingir a meta, voltamos a entrar no espaço em branco no fim da onda e tornamos a nos expandir para fora, para a visão. Cada vez que verificamos nossa visão, ela é nova. Nossa visão é parte do plano de todos e vem evoluindo desde que a visitamos pela última vez, alguns anos, dias ou horas atrás. Verificando-a com frequência, é possível perceber que meus desejos mudaram misteriosamente. Na verdade, não quero mais viajar para o exterior. Para mim seria melhor ficar em casa, aconchegada e escrever outro livro. O campo das necessidades e decisões de todos está me ajudando a fazer aquilo que nós todos precisamos que eu faça. E então essa decisão chega a mim como a minha decisão melhor e mais feliz. Não acho que deixar de viajar para o exterior seja um sacrifício. Fico feliz em ver que outra pessoa fará isso. Quando recebemos um roteiro interior atualizado, a sensação sempre é a de um próximo passo natural. Interessante. Antes era possível descobrir essa visão e mantê-la como plano de trabalho por, digamos, 5 anos sem questionar sua relevância. Sofia é um bom exemplo. Ela concebeu um plano viável para o crescimento de sua empresa, um plano que se conservou objetivo e bem-sucedido durante 10 anos. Mas então a maneira como estruturou o crescimento de sua empresa foi eclipsada por um novo modo de pensar e agir. Seus desafios são: 1. Perceber isso. 2. Realinhar-se com uma visão atualizada. E 3. Reprojetar seus métodos e sistemas para refletir essa visão. Ela inicialmente expandiu-se para receber sua visão. Depois concentrou-se e a materializou. Só que depois não voltou a expandir-se, para verificar regularmente essa visão, já que ela estava funcionando bem. Portanto, foi surpreendida quando a estrutura começou a mostrar-se obsoleta. Se verificamos nossa visão com frequência, ficamos em dia com a mudança e não nos desorientamos nem paralisamos por causa dela. A experiência do tempo e da sequência dos fatos está mudando. À medida que penetramos na fluidez da era da intuição, perceberemos que a percepção do tempo muda. A princípio, sentimos que o mundo está girando muito rápido e que precisamos espremer mais em menos horas e correr para acompanhar o ritmo. Terminamos uma coisa e aparecem mais 10 exigindo a atenção. Nunca temos tempo para desfrutar de nossos sucessos e apreciar a criatividade, nem a própria nem a dos outros. A lista de coisas a fazer está cheia de tarefas a cumprir no futuro próximo. Nunca deixamos de pensar em como tudo era tranquilo, bonito, bem compassado e elegante antigamente. A mente pula no passado para descansar e no futuro para planejar. Mal estamos no presente. Sem estar no presente, nos sentimos pressionados. Não conseguimos a frequência original e não vivenciamos as reservas ilimitadas de energia. É fácil ficar exausto e esgotado. Conforme a percepção antiga, a experiência do tempo é uma função da relatividade. É comparar o passado e o futuro com o agora.
O que está acontecendo na era da intuição é justamente o contrário. O passado e o futuro estão sendo engolidos por um momento presente em expansão, de modo que não há mais relatividade nem comparação. Só há mais presença e saturação de percepção em um eterno momento agora que contém tudo de que precisamos. E quando tudo está no agora e acontece agora, a energia adquire a velocidade da luz. A defasagem de tempo que havia quando queríamos percorrer a distância imaginada entre o presente e o futuro, entre a ação e o resultado, já não existe. Portanto, ao resolver um problema, tomar uma decisão ou definir uma meta, será preciso levar em conta algo essencial. Os resultados podem ocorrer bem mais depressa, sem tantos processos lineares, lógicos como antes, principalmente se todas as pessoas envolvidas entenderem isso. Curiosamente, depois que passamos pela experiência do rápido salto para o hiperespaço e entramos no agora expandido, nos acomodamos em nossa frequência original e a vida se torna calma e quase atemporal. Ela não é rápida ou lenta, ela se modula conforme o nível de energia e a experiência emocional. Todas as tarefas se cumprem milagrosamente. A materialização se torna sumamente eficaz, porque a vida coopera consigo mesma. As pessoas nos ajudam e a sincronicidade e a coincidência se tornam normais. Quanto mais mantivermos o antigo hábito de separar de nós o futuro e o passado, mais estresse criaremos e mais problemas teremos. Oscilando conscientemente entre a realidade e a visão mais sublime, cultivaremos um senso natural das sequências de fatos e tendências. Seremos mais inclusivos, alertas aos possíveis reveses antes que ocorram e conscientes de inter-relações mais variáveis. Pressentiremos a probabilidade de que um caminho ganhe prioridade sobre os demais. Começaremos com uma foto do que é mais ou menos provável que aconteça e adaptaremos delicadamente os planos conforme o fluxo variante de energia, deixando que o desfecho final seja o que precisa ser. Desfrutaremos do processo de ganhar perícia em percorrer as curvas e depressões do caminho, as acelerações e desacelerações, os locais em que um novo fio se entrelaça ou um antigo é descartado do novelo. A sequência dos fatos é algo vivo que reflete as necessidades de todos os envolvidos de um modo que muda organicamente. Experimente isto. Sinta o curso de uma sequência de fatos do passado ao futuro. 1. Pense num projeto ou processo que está prestes a empreender. Pode ser uma viagem, o desenvolvimento de um novo produto ou o modo como decidirá em que universidade cursar. Entre no espaço tranquilo e centrado de sua frequência original, levando consigo todo o processo do primeiro vislumbre à realidade final. Tudo existe em seu eu expandido. Uma parte de você já o viveu. Relaxe. 2. Intua a energia do processo e deixe que os sinais de verdade e ansiedade de seu corpo mostrem onde as coisas fluem ou se fixam. Você está deslizando pelo processo como se estivesse flutuando na correnteza de um rio, sentindo cada ponto ao longo do caminho. Receba impressões
acerca do modo como o fluxo se modula à medida que avança. Aqui a correnteza se torna mais lenta, aqui ela se torna mais rápida, aqui é onde algo fica difícil e aqui novas pessoas e novas experiências se entremeiam. Aqui o fluxo estanca por algum tempo. Aqui há um fato e aqui outro, ainda maior. 3. Desenhe essa sequência de fatos como se fosse um rio, no papel. Deixe-a tornar-se mais larga, mais estreita, concentrar-se e concertar-se. Indique os diferentes tipos de energia ou ação de onda nos pontos ao longo de seu curso. Indique os fatos como pontos grandes ou pequenos. Intua o que poderia ser a causa dessas mudanças de fluxo e ponha etiquetas no desenho: discussão, perda, energia positiva, sincronicidade/sorte ou atraso/revés. 4. Atualize, reviva e redesenhe essa cronologia a intervalos regulares para permanecer em sintonia com o modo como ela quer evoluir. É possível perceber os problemas antes que ocorram. Como a mente gosta de definição e estabilidade, é fácil ignorar os primeiros sinais de mudança de rumo em nosso fluxo de energia, algo que, conforme o velho modo de pensar, chamávamos de problemas à vista. Usando a sensibilidade consciente, é possível ficar mais alertas ao limiar de visibilidade de uma mudança e evitar os problemas antes que eles ocorram. Se prestarmos atenção ao que estamos sentindo, ao modo como os empregados estão se comportando ou aos sinais que vemos no ambiente, conseguiremos perceber os efeitos de diversas ações de onda que predizem com precisão situações que estão por vir. É possível sentir a vida começando a borbulhar. É possível perceber obstáculos e obstruções. A sombra dos fatos que estão por vir os antecede. Antigo provérbio. Voltemos à situação de Sofia. Com o tempo, ela percebeu que houve alguns sinais de advertência. Ela estava trabalhando horas extras para dar conta de tudo o que os outros precisavam que ela fizesse. Sentira-se 10 vezes mais estressada do que nunca e muitas vezes quase ficou doente. Pela primeira vez, contratou alguém para gerenciar o escritório. Acontece que, no fim, essa pessoa não tinha condições de fazer isso, e a empresa precisou atrasar-se meses para corrigir os erros que tinham sido cometidos. Ela procurou um lugar maior para transferir o escritório e enfrentou inúmeros problemas para encontrá-lo e para conseguir deixar os computadores funcionando normalmente. Sempre que sentimos que estamos empurrando ou puxando as coisas, que há uma contração ou nó de energia no corpo ou no ambiente, que estamos cansados e sem energia, que a alegria sumiu ou que a saúde está sofrendo e o mesmo esforço não promove os resultados que promovia, uma mudança está em preparação. Experimente isto. Como você sente que há mudanças à vista? 1. Lembre-se de um período em que enfrentou problemas e conturbações. Houve algum sinal de advertência? Se você tivesse sido mais sensível, como poderia ter percebido que uma mudança estava se processando? Qual a sensação em meu corpo e no ambiente logo antes de os problemas virem à tona?
O que você poderia ter feito se tivesse percebido o que estava tentando acontecer? Intua o seguinte para ver: que sentidos você usa quando percebe um problema? Onde ele se registra em seu corpo? Como você sabe se alguma coisa será um problema grave? Como você sabe se uma coisa é um problema agora ou poderá ser um problema e quanto tempo o processo de mudança levará? Qual a sensação de uma solução certa? 2. De hoje em diante, você pode praticar como sentir os altos e baixos da energia. Sinta quando sua mente mascara um obstáculo. Sinta como você reconhece que é hora de verificar sua visão, como decide, que medida tomar, quando e como determina se é necessário obter mais informações para chegar a uma perspectiva mais completa. Como reconhecer as melhores soluções? As melhores soluções são aquelas que promovem em todos os afetados o mais alto nível de expressão da alma. Elas se baseiam nas inter-relações da vida e, portanto, não recorrem a atalhos para aliviar a tensão imediata que causarão danos a longo prazo. É sabido que existimos num sistema vivo e que o dano a uma parte atinge e fere de alguma maneira todas as demais, e isso abrange a própria Terra e todas as formas da criação. Numa solução que ressoa conforme frequências mais altas, não há lugar para emoções negativas nem comportamentos baseados no medo, como a mesquinhez, a vingança, a dissimulação, a trapaça, a mentira ou o roubo. Uma solução assim sempre promove a cura e a verdade. Ela ressalta os locais nos quais há percepções equivocadas subjacentes, locais em que os princípios universais foram mal interpretados, e as corrige. Ela contribui para fazer aflorarem informações importantes e para fazer a mente deixar o modo de pensar dualista, do tipo certo ou errado e preto ou branco, para adotar um modo de pensar inclusivo, pluralista, no qual a consideração do paradoxo e da complexidade precipita novos fluxos criativos. Uma solução que ressoa conforme frequências mais altas geralmente salta um nível e eclipsa o velho modelo do problema com um modelo mais abrangente, por meio da inclusão do impacto espiritual da solução, por exemplo. Para encontrar as melhores soluções, faça a si mesmo as seguintes perguntas. 1. Este problema é o início de uma nova aprendizagem ou uma nova oportunidade de crescimento? Qual a contribuição que ele está tentando dar à sua vida ou à sua experiência do grupo em que vive? 2. Se o problema persistir e o processo continuar no rumo em que está, o que provavelmente acontecerá? Se você deixar que o sistema naturalmente se ajuste e se reoriente, o que acontecerá? 3. Se o pior desfecho possível acontecer, o que você aprenderá? Você precisa fazer as coisas desse jeito ou pode aprender a lição no mundo interior por meio da imaginação? Mesmo quando há um fracasso, como as coisas voltam a atingir um fluxo positivo? 4. De que modo o fluxo da energia quer levar as coisas a um padrão melhor? Que solução está tentando acontecer independentemente de sua vontade e suas boas ideias? 5. Que solução traz mais conforto profundo, regozijo e materialização sem esforço
dos melhores resultados nos níveis físico, emocional, mental e espiritual para as pessoas individualmente, os grupos, a empresa, os clientes, a comunidade, o ambiente e as futuras gerações? Qual a melhor das situações em que todos saem ganhando neste momento? 6. O meio, processo de resolução do problema, vale tanto quanto o fim, resultado? 7. Você está tomando uma parte pequena demais do processo pelo problema todo? Você consegue entender uma causa que tenha diversos níveis, físico, emocional, mental e espiritual? 8. Quando não consegue encontrar uma solução, você sabe entregar o problema a seu corpo e ao campo unificado, pedir ajuda aos reinos invisíveis e reconhecer os insights quando eles surgem? Experimente isto. Encontre a melhor solução. 1. Selecione um problema com que esteja preocupado no momento. Faça uma lista com as possíveis soluções que lhe ocorrem. 2. Exponha o problema e as possíveis soluções às 8 considerações relacionadas na lista anterior. Tome notas em seu diário. 3. Além das 8 considerações, examine suas soluções no intuito de detectar se implicam demasiada força de vontade ou impulsividade, abnegação, prejuízo para terceiros ou para a terra, velocidade em detrimento da capacidade do corpo experimentar a realidade e a segurança e motivação decorrente de medo ou razões obsoletas. Se tudo isso fosse eliminado, como ficariam as soluções? 4. Falta alguma percepção ou informação essencial? Peça permissão para receber uma impressão intuitiva do que poderia ser e como afetaria a solução e seu timing. Quando terminar de fazer todas as perguntas e responder a elas, sua melhor solução lhe dará uma sensação de alívio e regozijo, trazendo energia renovada. Não é que eu seja muito inteligente, só fico mais tempo com os problemas. Albert Einstein. Só para recapitular, em questões de planejamento e solução de problemas vibracionais, você vê os problemas como perguntas que apontam para um acontecimento de que você precisa para vivenciar mais sua alma e seu destino. Resolver problemas significa ver o que quer acontecer para restabelecer um fluxo de energia saudável e passar pela virada de sua onda para encontrar um novo rumo. Os problemas ocorrem quando você percebe separação. Encontrar seu destino é a solução suprema da vida, pois quando vive como a alma, você vivencia a unidade e o planejamento para o futuro, e os problemas subsequentes desaparecem. Na era da intuição, as soluções são como um encaixe perfeito e sempre liberam o entusiasmo e a expressão da alma. Nas melhores soluções, todos saem ganhando. Elas servem a todas as formas de vida e abrangem os diversos níveis físico, emocional, mental e espiritual da experiência humana. Tomar decisões, mesmo em situações complexas, requer um breve período de recentramento em sua frequência original para verificar sua visão ou roteiro interior. O rumo de sua vida pode estar evoluindo. Quando tem opções demais, você pode recorrer aos sinais sutis de verdade e ansiedade de seu corpo para avaliá-las. Ao fazer planos e definir metas,
É importante oscilar intencionalmente e com frequência entre sua realidade pessoal cotidiana e sua visão mais sublime. Seu destino evolui juntamente com o de todo mundo, de modo que você não pode fixar seus planos por muito tempo. Eles precisam ser fluidos e estar no momento. Na era da intuição, o planejamento e a solução de problemas mudam sua experiência do tempo e do trabalho com a sequência dos fatos à medida que você percebe que passado e futuro estão sendo absorvidos no momento presente expandido, o que acelera o processo de materialização. As sequências de fatos são afetadas pelas opções e planos de todos, devendo ser verificadas com frequência. Mensagem da frequência original. Como explico na sessão ao leitor, incluí estes trechos inspiradores ao fim de cada capítulo para que você troque sua forma normal, rápida de leitura, por uma experiência direta de um tipo mais profundo. Por meio dessas mensagens é possível mudar intencionalmente sua vibração pessoal. A mensagem abaixo destina-se a transportá-lo a uma forma de conhecer o mundo que se aproxima daquela com que você experimentará a vida na era da intuição. Para entrar na mensagem da frequência original, basta adotar um ritmo mais lento, menos apressado. Inspire e expire lentamente, uma vez, e fique o mais calmo e imóvel que puder. Deixe que sua mente fique suave e receptiva. Abra sua intuição e prepare-se para intuir a linguagem. Veja se consegue experimentar as sensações e realidades mais profundas que ganham vida à medida que você ler. Sua experiência pode ganhar uma maior dimensão a depender da atenção que você investir nas frases. Concentre-se em poucas palavras de cada vez. Faça uma pausa nos sinais de pontuação e fique com a inteligência que está dando a mensagem, ao vivo, agora mesmo a você. Você pode dizer as palavras em voz alta ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa para ver que efeito tem sobre você. Flua para que seus problemas se dissipem. Viver é estar em movimento. A montanha-russa o leva da onda à partícula, do movimento à pausa. A onda traz o fluir e o regozijo da liberação. A pausa o torna consciente do eu, de sua individualidade, pluralidade e unidade. Onda e pausa. Expandir e recentrar. Separar e reunir. Dar e receber. Comunicar-se e sentir sua união. Aprender a vivenciar a sabedoria. Você é a onda e é a partícula. E é a onda novamente e a partícula novamente. A cada vez novo. Você aprendeu o hábito emocional prejudicial de usar a mente incorretamente. Você está numa onda e a mente declara: a vida é energia e eu sou o movimento. Então, quando você faz uma pausa e se torna uma partícula, a mente acha que precisa redescrever. A vida é sólida e eu sou um indivíduo finito. Quando você segue em frente para ser de novo uma onda, a mente se sente pressionada a mudar a definição mais uma vez para fluxo. Ela é teimosa nesse hábito de fazer isso, de querer que você e a vida sejam só de um jeito, de não se alargar o bastante para experimentar toda a natureza partícula onda da vida e do eu.
Com sua visão estreita, cada vez que chega à transformação da onda fluxo em partícula pausa e novamente em onda fluxo, a mente diz: estou errada, algo está errado, tenho um problema, não gosto disso, preciso controlar essa mudança. Gera-se o medo e seguem-se perturbações desnecessárias. Concentrar-se num problema quando poderia estar desfrutando da mais nova fase de sua experiência do eu é a grande loucura da humanidade. Sob a sensação de ter um problema está uma sensação sutil que indica que você está passando à sua experiência seguinte do eu, a qual, seja ela fluxo ou pausa, é ainda mais agradável. Adentre essa experiência sem rótulos e entre em comunhão com ela. Mova, expresse e crie ou pause, recentre e avalie. E então veja o mundo exterior, seu sonho, seu filme, ajustar-se naturalmente para corresponder ao ciclo de energia. Sem a hesitação da mente, o mundo não tem hesitação. Problemas e soluções dissipam-se. Em vez deles ocorrem aparecimento, desaparecimento e reaparecimento. As formas da vida vêm e vão e evoluem. Você pode ensinar a mente e parar de definir, e em vez disso, ficar com a experiência desse momento. Mostre-lhe como reconhecer a sensação das viradas de seu ciclo e entrar em sintonia com os prazeres de ambas as fases, para que ela as adote com alegria e renuncie ao conceito de errado. Sempre que perceber que a mente se sente separada ou resiste, ajude-a a ceder, reunir-se à presente fase e buscar o prazer. Logo, um profundo prazer será o princípio unificador que lhe permitirá levar o amor a cada precioso momento de percepção. Com o prazer da alma como seu princípio de organização, nada pode estar errado, nenhum problema, nenhuma solução. A vida evolui sabiamente. As respostas são pontos momentâneos de parada, em que a mente encontra a alma. E nessas reuniões está a alegria de escolher criar a próxima coisa apropriada. Você pode desistir de ter problemas. Você não tem necessidades quando se entrega ao agora.